Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, graças nós te damos, Pai, pelo tão grande amor com que o Senhor nos amou. Esse amor se manifestou na cruz do Calvário, através da entrega de Jesus Cristo, o teu único Filho. Jesus Cristo, rogando ao Senhor, Pai, não nos deixou órfãos. E o Senhor enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, manifestando a presença da comunhão do Pai e do Filho. Estamos celebrando o teu nome, Senhor. Estamos celebrando a glória ao Senhor. Estamos celebrando, Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, nessa noite, Senhor, receba esse culto, receba mais uma vez os nossos aplausos, porque o Senhor é digno, Ele é digno, Ele é digno. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo salvação. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos que nos assistem pelas redes sociais, você que ainda vai nos assistir, você é muito bem-vindo a essa celebração. Podeis assentar, por gentileza. Nesse penúltimo culto do ano, eu quero ministrar ao seu coração o seguinte título: o maior presente de Deus para você é Jesus Cristo. O maior presente de Deus para você é Jesus Cristo. Toda vez que nós queremos pregar no Antigo Testamento, nós contamos uma história e tiramos princípio. No Novo Testamento, onde Cristo se manifestou, o princípio já está explícito, o princípio já está claro. E quando nós queremos encaixar Antigo e Novo Testamento, nós narramos uma história e contamos o princípio. Eu quero ler Efésios 3:10 e depois Josué 14, de 6 a 15. Acompanhe comigo, por gentileza. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Eu quero ler uma tradução que eu tenho aqui. Por meio de gente que segue Jesus Cristo como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Aleluia. Josué 14, de 6 a 15. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que eu estou com 85 anos.
Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aleluia. Queridos, essa história de Josué fala da herança, fala de possuir a terra. Sempre quando nós estivermos diante de um grande desafio, como eles estavam aqui, nós precisamos entender que o Senhor já nos deu. E se o Senhor já nos deu, nós temos simplesmente nos apropriarmos disso. Está findando o ano de 2024. Então diante de nós está o ano de 2025. E tantas pessoas como os 10 espias, são 12 espias. 10 espias, eles amedrontaram o povo. 10 espias disseram assim: olha, essa terra aí vai ter problema porque tem gigante, vai ter muita dificuldade. E nós já estamos ouvindo nas redes sociais que o ano de 2025 vai ter muita dificuldade, e isso vai ter uma crise, e talvez possa ser que tenha mesmo essa crise, mas eu decidi ficar fora dela. Vocês estão aí? Então Josué e Calebe, foi eles que disseram: olha, tem muito gigante, tem isso, tem aquilo, mas Josué e Calebe, eles não viram o gigante, ou seja, eu não vou participar desse problema, dessa situação. Então o princípio aqui é entender que o maior presente que Deus deu para nós é Jesus Cristo. Assim como Canaã era a herança do povo hebreu, assim Jesus Cristo é a nossa herança. Jesus Cristo é a nossa maior herança. Jesus Cristo é o nosso lugar de descanso. Então significa que para onde você está indo, Jesus já foi. Querido, não tenha medo do ano de 2025, 26, 27, 28, o quanto você viver. Por quê? Porque Jesus já foi lá. E se Jesus já foi, Ele disse: eu vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então o futuro, para onde você está indo, Jesus já foi, já preparou lugar. Então sempre haverá uma porta de escape para aquele que crê em Jesus Cristo, o seu único Filho. Sempre haverá uma porta de escape. Eu costumo dizer que está chegando um tempo que o lugar mais seguro de se estar é fora da terra. Mas existe somente um caminho que nos tira da terra. A Bíblia diz que existe um novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus. É Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Então o maior presente que Deus deu para nós, para você, é Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o caminho, ou seja, nunca vai ficar estagnado no lugar, nunca vai ficar preso no lugar. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a vida dele. Aleluia. Romanos 8:32, olha o que diz a Bíblia: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Alguém está pensando isso que eu vou falar agora? E eu vou abrir um parênteses para responder essa pergunta na tua mente. Aleluia. Vou abrir um parênteses. Alguém falou assim: mas e a situação do país? A situação do país, Deus me deu uma palavra: os passarinhos não plantam,
os passarinhos não colhem e os passarinhos não ajuntam em celeiro, mas o Senhor os sustenta. Só que eu venho dizer para todos que me ouvem, nós não somos passarinho. Então, se nós não somos passarinho, você tem que plantar, você tem que colher e você tem que ajuntar em celeiro. Quem tem ouvidos, ouça. Só isso está bom. Olha lá, vamos continuar. Olha o próximo agora, Colossenses. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Por que Jesus Cristo é o maior presente que Deus deu para você e para mim? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Por que eu tenho esperança de um futuro melhor? Por que eu tenho esperança de um futuro maravilhoso? Porque eu tenho Jesus. E se eu tenho Jesus em mim, eu tenho esperança da glória. Então eu não estou esperando caos, eu estou esperando glória. Aleluia. Romanos 16, 25 e 27. Olha que tremendo isso. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Isso significa, querido, que Jesus Cristo nem sempre foi manifesto. Jesus Cristo estava com Deus no seio do Pai na eternidade. Jesus Cristo estava com Deus durante toda a história da humanidade, desde o início. Eu preguei aqui semana passada, haja luz. Essa luz era Cristo, porque depois Deus fez o sol e a terra e a lua. Então a luz estava desde o início, Cristo estava desde o início. E João disse, no princípio era o verbo, o princípio é Gênesis. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus usou o verbo Jesus na boca dele, através da luz, para criar tudo. Então isso significa, amados, que nós precisamos entender que as manifestações de Cristo no Antigo Testamento eram em mistério. Se você é um profundo estudioso da Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Quando o povo estava no deserto, aquela rocha que eles batiam e saía água, Paulo revelou, aí a rocha que caminhava com eles no deserto era Cristo. Então no Novo Testamento estava revelado o mistério, mas no Antigo Testamento eles achavam que era uma rocha que saía água. Aleluia. Josué, quando ele estava vendo aquela cidade fortificada, Josué simplesmente, ele disse assim, essa cidade é intransponível, olha o tamanho dessa muralha. E de repente aparece um soldado ali, angelical, com a espada desembainhada na mão, e Josué fala, você é um dos nossos ou contra nós? Então ele disse, eu sou príncipe dos exércitos celestiais. Esse príncipe dos exércitos celestiais era Jesus na dispensação do mistério. Era Jesus escondido, que ainda não tinha sido revelado. Agora Paulo teve a revelação e está mandando nas escrituras para nós. Por isso que você vai ver no Salmo 24, se não me falha a memória, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então quem está falando isso é os querubins. Os querubins estão falando, querubins é um tipo de anjo. Eles estão falando, quem está vindo aí? Levante as portas para que entre o Rei da Glória. E eles perguntam, quem é esse Rei da Glória? Os anjos não conheciam Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha sido manifesto no Antigo Testamento. Então aí eles continuam, quem é esse Rei da Glória? E aí a resposta, o Senhor dos Exércitos, o mesmo que esteve lá com Josué, Ele é o Rei da Glória. Então os anjos eram comandados por Jesus e não sabiam. Meu Deus, na dispensação do mistério. Agora vocês viram vários versículos que eu li aqui, que falam o mistério que estava oculto, o mistério que não tinha sido revelado, agora foi revelado, e o mistério é Cristo Jesus.
Por isso que o maior presente que o Senhor poderia nos dar é Jesus Cristo. Deus tem sempre o melhor para os seus filhos, mas para alcançar o melhor de Deus, queridos, nós temos que compreender algo, temos que compreender a graça. Nós não somos mais exércitos de conquista, nós recebemos as conquistas que Jesus conquistou, e para isso nós temos que ter atitudes de fé. Deus não nos criou para morrermos no deserto da vida. Por isso que eu disse que eu não vou participar da crise. Eu não sei você, mas eu não vou, nem minha família. Aleluia, glória a Deus. O interesse de Deus é que alcancemos tudo aquilo que Ele projetou para nós. Infelizmente, muitos perdem o extraordinário de Deus, mesmo estando na igreja. Se você quiser saber o que a igreja precisa fazer no ano de 2025, a igreja precisa se render a Jesus Cristo, andar na santidade de Jesus Cristo. Quando eu digo andar na santidade de Jesus Cristo, eu digo, dependa dEle. Não tente ser santo, você já é santo nele. Não tente ser santo, você já é santo nele. Ou seja, não faça esforço, não ande pela lei, ande pela graça. Quando eu ando pela lei, eu estou fazendo na minha força. Quando eu ando pela graça, eu ando na força dele. Aliás, faz muito tempo que eu parei de andar na minha força. Faz muito tempo que eu parei de andar na minha sabedoria. Eu prefiro andar na sabedoria dele, na força dele. Eu prefiro usar os recursos dele. Muitas pessoas são como a geração de israelitas que morreram no deserto e não pisaram em Canaã. Vocês sabem que por causa de incredulidade, muitas pessoas não entraram na terra prometida. E muitas pessoas andam em crise porque não confiam em Jesus Cristo. Por causa da murmuração, incredulidade, rebeldia, pessimismo, covardia, fez com que aquele povo perdeu Canaã. Caleb é um grande exemplo de alguém que não abriu mão do extraordinário de Deus para a sua vida e sua família. Você que é pai de família, não abra mão do extraordinário de Deus para a sua família. Aleluia. Pois ele esperou por uma promessa durante 45 anos, e um dia ela se cumpriu. Propósito de Deus na terra, na vida de um cristão, é a vida toda, amados. Não é 5, 10, 15 anos não, é a vida toda. Então a vida toda às vezes nós somos preparados 30, 40 anos para viver alguns anos em princípio. Jesus, por exemplo, viveu 30 anos para cumprir 3 anos de propósito. Amados, Cristo hoje é para nós a Canaã que era do povo de Israel. A pergunta é, quais lições hoje é para nós aprendermos com esse texto? Se nós quisermos experimentar no ano de 2025, com toda a crise que possa vir, não estou dizendo que vai vir, pode ser que venha, o extraordinário de Deus, devemos experimentar o que a palavra de Deus nos diz. Ezequiel, se você tem Salmo 119, 105, a mídia, por gentileza, coloca aqui para mim, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Pastor, o que você está querendo dizer? Isso aqui é profético, amados. Eu estou querendo dizer que quando as coisas começam a se tornar difícil, você tem que fechar os olhos, fechar os ouvidos, você tem que fechar os 5 sentidos e simplesmente lembrar da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, ou seja, eu vou ser guiado pela palavra. Nesse tempo de crise eu vou ser guiado pela palavra. Está escrito, é o tempo do está escrito, do está dito. Vocês não lêem Bíblia, né? É o tempo de você andar pela palavra, porque lâmpada para os meus pés significa, aquele tempo as pessoas iam sair, eles colocavam como se fosse alguma lamparina nos pés. Então a lamparina nos pés era para enxergar se não tem buraco perto, e a lamparina nas mãos é para enxergar longe. Então a palavra de Deus nos guia perto e longe, ou seja, curto, médio e longo prazo. Então a palavra de Deus é que vai nos guiar nesse período todo. Se nós não conhecermos a palavra,
nós não vamos saber para onde ir. A palavra de Deus é bússola para 2025. Aí, coloca no Instagram: a palavra de Deus é a nossa bússola para 2025. Aleluia, glória a Deus. Então o que nós temos que fazer? Primeiro ponto: se firme na palavra de Deus. Se firme na palavra de Deus. Eu tenho dito que a Bíblia Sagrada é uma caixa de sementes. Quais são as sementes da palavra de Deus que você tem para o seu casamento? Quais são as sementes da palavra de Deus que você tem na sua vida econômica, para a sua saúde, para relacionamento externo e interno? Nós precisamos de semente da palavra de Deus. Se firme na palavra de Deus. Caleb permaneceu firme naquilo que Deus houvera falado há 45 anos atrás. Esse homem guardou a palavra de Deus 45 anos. Ele sempre dizia: olha, o que Deus disse mesmo? Mulher, lembra eu, mulher? O que Deus disse naquele tempo? Deus disse isso, isso, isso. Ele tinha algo escrito, eu estou só parafraseando para você entender. Deus me disse isso, então não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou ouvindo, não importa o que eu estou tocando, sentindo, cheirando, o que importa é que Deus falou, e se Deus falou, está falado. Eu vou me firmar na palavra de Deus. O que nos dá firmeza diante da vida é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus nos dá firmeza diante da vida? Porque a Bíblia diz que céus e terras vão passar, menos a palavra. E a pergunta é: eu vou me firmar naquilo que passa ou naquilo que não passa? Não devemos basear nossa fé nas emoções, mas na palavra de Deus. A fé, ela tem um fundamento. O fundamento da fé é a palavra. E a fé também tem uma obra. A obra da fé é falar. Disse Deus: haja luz e houve luz. Então, esse tempo de 2025, eu preciso colocar a minha fé totalmente, 100% na palavra de Deus. Imagine que a minha fé é igual a 10 laranjas. Eu não posso dividir a minha fé. Eu não posso pegar 3 laranjas e colocar na minha habilidade, no meu diploma, na minha performance. Eu não posso colocar mais 3 laranjas no meu jejum e na minha oração, e depois colocar a restante em Jesus. Não, eu tenho que pegar todas as minhas laranjas que representam a minha fé e colocar todas em Cristo, que é a própria palavra encarnada. Aleluia. Se eu fizer isso, eu estou fora da crise. Se você disser isso, você está fora da crise. Aleluia. Você precisa declarar, crer na palavra. Você precisa receber a palavra, declarar a palavra e usufruir dessa palavra. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amados, hora de aprender a palavra. Vocês viram aqui a Fateme aqui, nós anunciando a Fateme. Hora de aprender a palavra é em tempo de paz, é em tempo de tranquilidade. Tem muita gente que quer aprender a palavra quando ele cai na jaula do leão. Ele quer orar quando cai na jaula do leão. O único que tinha essa habilidade é Daniel, só ele que a Bíblia falou. Porque a hora que você cai num buraco, você precisa ter créditos, entre aspas e fecha aspas, de oração e de palavra. Não tem como você na jaula do leão pegar a Bíblia e falar assim: como é que é mesmo aquele versículo que o pastor falou para a minha família? Não tem. Já tem que estar no teu coração. Aleluia. A palavra de Deus revela a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Tudo o que precisamos encontra-se na palavra de Deus. O maior presente de Deus, que é Jesus Cristo, está na palavra de Gênesis a Apocalipse. Deixa eu ensinar uma coisa para você, crente. O crente, ele diz amém, ele diz aleluia, ele diz glória a Deus. Se você não diz amém, você está dizendo assim: eu não creio nessa palavra.
Se você não crê nessa palavra, você está perdendo tempo aqui. Amém está dizendo que o meu Deus, que o meu Senhor, faça como Ele está fazendo, está falando. Amém. Por isso que da parte de Deus nós já temos o sim. Falta o nosso amém. Tudo o que precisamos encontra na palavra. Alimente sua fé com a palavra de Deus. Encha sua mente com a palavra de Deus. Compre bons livros evangélicos cristãos, ouça mensagens bíblicas, leia a Bíblia inteira, medite na palavra de Deus, pois Deus tem promessa para quem medita na palavra, e herança para quem é filho. Promessa para quem medita na palavra, e herança para quem se vê como filho de Deus. Faça da Bíblia o seu livro principal, ame a palavra de Deus, mergulhe nela. Compre versões diferentes da Bíblia. Matricule-se num curso bíblico se for possível. Aprenda a palavra de Deus. Se firme na palavra de Deus. Faça o que é possível para você ter a palavra de Deus no seu coração. Muitas pessoas falam assim: ah, mas se tirarem a Bíblia de nós, para mim não tem problema nenhum, eu tenho uma aqui dentro. Pode tirar. Mas para ela estar aqui dentro, você precisa primeiro de uma dessa, para que você possa meditar na palavra de Deus. Segundo ponto, confie nas promessas de Deus. Deus tem promessas maravilhosas, extraordinárias para a nossa vida. Mesmo que tarde, a promessa de Deus se cumprirá. Caleb esperou 45 anos por uma promessa. Há quanto tempo você está esperando o extraordinário de Deus? Sem esperança, a vida perde a graça. A esperança é o motor da vida. Quando uma pessoa ela perde a esperança, ela entra em Quando a pessoa chega assim: eu estou desesperada, está dizendo, perdi a esperança. Então, se nós não tivermos esperança, nós não conseguiremos passar por mais esse ano que está vindo aí. Mas com a esperança, Cristo em vós, o presente que Deus nos deu, nós podemos fazer isso. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas as suas promessas irão se cumprir na vida daqueles que creem que Jesus é o maior presente na sua vida. Josué 24:15, olha o que diz: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa ou família serviremos o Senhor. Por isso que eu já entrei declarando aqui: eu e minha família não participaremos de nenhuma crise. Eu não sei vocês, mas aí eu e minha família não. Isso é fé. Tem que declarar, tem que falar. Aleluia. Escute, amados. Terceiro ponto: deixe Deus renovar suas forças. Vai chegando o final de ano, irmãos, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão afadigadas, muitas pessoas até ficam doentes, por causa da própria situação que viveram o ano todo. Você sabia que a Bíblia fala que nós temos 12 frutos? Tem uma árvore lá na eternidade que ela dá 12 frutos, e esses 12 frutos são um fruto para cada dia do ano. Só que por que muitas pessoas chegam cansadas no final do ano? Porque em vez dela viver com 12 frutos, tem famílias que vivem com 4, 5 frutos, chega se arrastando no final do ano. Por que nós estamos ministrando dessa forma? Para que você possa usufruir de todos os frutos. Por isso nós não temos culto da virada. Culto da virada não é para nós cristãos. Nós fazemos o culto dia 31 e celebramos o dia 1º, a primícia ao Senhor. Culto da virada não é para nós cristãos. Aleluia, está sendo gravado para você entender, não é para nós. Certa vez um estudioso, ele descobriu que existe 3 tipos de idade. Esse estudioso descobriu que existe a idade cronológica, existe a idade física e a idade emocional. Então isso quer dizer que numa mesma pessoa,
você pode ver todas essas idades diferenciadas, não batendo. Você pode ver uma pessoa que tem 30 anos com cara de 45 e com a emoção de 80. Quem está entendendo o que estou falando? Mas em Cristo Jesus nós temos a idade de 33 anos, nós temos a emoção de 33 anos, nós temos a saúde de 33 anos. Pastor, não estou entendendo o que você está falando. Vai no YouTube e veja as mensagens para trás que vocês vão entender. Então, 3 tipos de idades. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Deus irá renovar você totalmente nos 3 tipos de idade: cronológica, física e emocional. Aleluia. Isaías 40, 31 e Salmo 103, 5. Olha lá. Mas os que esperam no Senhor, para eu esperar no Senhor eu tenho que ter esperança. Para eu ter esperança eu tenho que ter Cristo. Não existe esperança sem Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, mas os que estão em Cristo Jesus, no Senhor, renovam as suas forças. Os que estão em Cristo renovam as suas forças em Deus o Pai. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. É Ele quem enche de bens a sua vida. Quem enche de bens a sua vida? Ele. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. 4º ponto: busque a excelência. Abre aspa, o melhor, fecha aspa. Busque a excelência. Eu sempre tenho dito, o maior inimigo do excelente é o bom. As pessoas dizem: por que você não melhora isso? Não, porque está bom, né? Então, o maior inimigo do excelente é o bom. Ou seja, em tudo que você fizer, busque a excelência. Faça melhor, melhore. Caleb sabia o que queria. Ele queria Hebrom. Qualquer monte não serviria. Ele buscava Hebrom. Amados, quem não sabe o que quer, não recebe nada. Qualquer coisa serve. Para Deus não existe isso, qualquer coisa. Você tem que ser específico. O mundo espiritual é específico. Se você não declarar o que você quer, não vai se manifestar, porque o mundo espiritual, ele é exato. Por isso que Deus, quando Ele dava as medidas, Ele ia fazer o tabernáculo, Ele dizia assim, faça isso com tantas medidas, tantos côvados, faça dessa forma, dessa medida. Por que Deus é detalhista? Deus é tanto detalhista em números, que Ele tem um livro na Bíblia que chama Números. Ser excelente não é ser perfeito, mas fazer o seu melhor. Faça o melhor para Deus. Um homem que faz com excelência será colocado diante de reis. Um homem e uma mulher que faz com excelência será colocado diante de reis. Querido, no dicionário, excelente significa ótimo, primoroso, bem acabado, exímio. Busque a excelência em sua vida profissional. Melhore a sua profissão. Busque a excelência em sua vida acadêmica. Não engane a si mesmo, amados. Busque a excelência em sua vida espiritual. Busque a excelência em sua vida familiar. Queridos, qual que são as coisas negativas da sua vida que você decidiu deixar no ano de 2024? Qual as coisas negativas da sua vida que você disse, isso não vai comigo para o ano de 2025? Você sabia que tudo aquilo que nós temos em casa, que está parado por mais de 5, 6 meses, é energia parada? Você está pedindo muitas coisas para você, mas não vem porque você não tira a energia parada. Quantas roupas, quantos sapatos, quantas coisas estão na sua casa que outras pessoas poderiam estar usando, e nem você usa, e nem... O que eu faço com a energia parada, pastor? Doa, vende ou joga fora.
doa, vende ou joga fora. Você está pedindo algo novo, mas você não tira o velho. Meu irmão, minha irmã, está na hora de você abrir aquele guarda-roupa, está na hora de você abrir aquele quartinho que dá até medo de entrar lá, e você começar a limpar aquilo lá, essa energia parada, para que venha algo novo. Quando eu falo energia parada, é porque eu dou aula de frequência. Isso abaixa a frequência. Não adianta você saber a palavra de Deus se você está segurando coisas, retendo coisas. Se você retém, será retido para você. Muitas orações não foram respondidas ainda, porque você está segurando coisas que já era para abençoar pessoas. Pastor, você já fez isso na sua casa? Fiz. Busque a excelência em sua vida familiar. A maneira de você tratar a sua esposa, a maneira de você tratar o seu esposo, a maneira de você tratar filhos, seus pais, a maneira de você tratar os filhos. O que você vai deixar para trás, para entrar um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, novos pais, com uma mentalidade aberta, uma mentalidade mais de empatia, de compaixão. Não faz sentido você querer receber coisas novas, se você todo ano faz as mesmas coisas. Não muda nada e quer receber coisa nova. Como assim? Se eu quero receber coisas novas, eu tenho que começar a fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu tenho que começar a crer naquilo que eu nunca criei. Eu tenho que começar a declarar aquilo que eu nunca declarei. O Espírito Santo está me falando aqui agora. Tem muitas pessoas que não avançam porque eles fizeram votos e não cumpriram. No último grande reset, eu tive uma lição sobre a questão de voto. Quanto que um voto não cumprido prejudica a vida de uma pessoa. E eu me lembrei que eu tinha feito um voto para os meus netos, de acampar com eles no quintal. Então eu disse, eu não vou levar esse voto sem cumprir esse ano. E aí eu comprei uma barraca e fizemos um acampa-neto. E foi um sucesso, até o meu cachorro acampou. Mas o voto foi pago. Dormi no sereno debaixo dormi no sereno debaixo como é que fala? Barraca. Com meus netos. E foi uma festa. Só que só fazer isso não adianta. Antes de nós dormirmos, a minha esposa sentou com eles e começou a falar para ele o que representava as tendas, o que representava as barracas na Bíblia, e como Deus fez diferença na vida daquele povo, e como Deus ia fazendo a diferença na vida deles. Deixa eu abrir para você o que nós ensinamos. Escute, até os 12 anos de idade, a criança ficava na tenda da mãe, na tenda de Sara, o filho de Abraão, ficava na tenda de Sara, Isaac. Quando ele completou 12 anos, ele saiu da tenda de Isaac e foi para a tenda de Abraão. Então significa, você que é mãe, até os 12 anos, você tem que falar bem do seu esposo para o seu filho. É a mãe que faz o filho ser um homem ou não. Um homem de bem ou não. Estou falando de caráter. Então, até os 12 anos, a mãe precisa na tenda. O que o filho está aprendendo com a mãe? A mãe tem que dizer para o filho: o teu pai é um homem de Deus, o teu pai é um homem de fé, o teu pai é um homem abençoado, o teu pai é um homem tremendo, o teu pai é um exemplo na sociedade, o teu pai é isso. A criança vai se apaixonando pelo pai. Quando chega aos 12 anos, ele sai da tenda da mãe e vai para a tenda do pai. Na tenda do pai, ele vai aprender a ser flecheiro. O pai é que vai dar destino profissional para o filho. Ele aprende ali a ser flecheiro, ele aprende a plantar, ele aprende a colher, ele aprende a lutar, ele aprende armas. Gálatas capítulo 4, por gentileza. Gálatas capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Continua, por gentileza. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. É disso que eu estou falando. Quando a criança vem na tenda do pai, que são de 12 anos para frente, então o pai tinha várias tendas. A tenda daquele
expert em economia, expert em armas, expert em agricultura. Então o pai ia deixando o filho para lá, até o tempo determinado para o pai, até o tempo que o pai fala assim: chega, ele já aprendeu a lutar, ele já aprendeu a plantar, ele já aprendeu a colher, ele já aprendeu a lidar com moeda. Aleluia. Foi o acampaneto mais tremendo que nós tivemos. Se as famílias fizessem isso, muitos problemas seriam resolvidos na sociedade. Aleluia. Vocês estão aí ainda? Quarto ponto: não tenha medo dos gigantes. E aqui não estou falando de gigante, estou falando de situações. Josué 14:12, olha lá. Josué 14:12. Sumiu Josué 14:12. Eu vou ler aqui. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Queridos, 45 anos atrás ele falou assim: eu quero esse monte. 45 anos depois disse: eu quero esse monte. Isso significa foco. Uma planta que muda muito de lugar, ela não frutifica. Você tem que criar raízes, meu irmão. Agora eu quero estar aqui, agora eu quero estar lá, agora eu quero... Não, você não vai criar raiz. 45 anos depois, eu quero aquele monte, olha lá. Pois naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Ele não via gigante, ele via o monte que ele queria. Qual que é o seu olhar? O seu olhar te leva para o negativo ou o seu olhar te leva para o positivo? Você é uma pessoa pessimista, uma pessoa para cima ou para baixo? Quando as pessoas vão conversar com você, você diz assim: não, vamos que vai dar certo? Ou você, não sei não, ó a vida, ó a tristeza, ó azar. Se você for um desses, você não vai subsistir em 2025. O nosso exemplo é Caleb e Josué. E porque eu sei que nós conseguiremos? Porque Cristo está conosco. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Escute, para cada monte existe um gigante. Isso significa, para cada coisa que você quer adquirir nessa vida, vai ter um gigante. Então, se você não perder o medo do gigante, você não vai receber nenhuma conquista. Deus havia prometido a terra de Canaã para eles, mas Deus não falou que tinha gigante. Jesus já nos deu todas as coisas, mas Satanás coloca gigante em cada monte que nós queremos. Então eu e você precisamos ignorar esses gigantes, não ter medo deles. Olhar o monte, olha aquilo que você quer. Olha aquilo que você quer, não aquilo que você está vendo. Às vezes você vai adquirir alguma coisa, você olha o gigante. Não, olha o bem que você está olhando, está querendo adquirir. Para cada oportunidade existe um desafio. Não desista do extraordinário de Deus por causa dos gigantes. Que tipo de gigante você precisa enfrentar? Vou dar uns exemplos: seu passado, suas impossibilidades, falta de recursos, medo, seu temperamento. Queridos, o incrível de caminhar com Cristo é que Ele conta com a nossa parceria. No Antigo Testamento você fazia e Deus fazia. Se você fizesse, Deus faz. Mas no Novo Testamento não é assim. No Novo Testamento nós temos o Paráclito, que é o Espírito Santo que está junto de nós. No Novo Testamento Deus faz junto conosco. Ou Ele faz junto conosco, ou Ele não faz. É parceria, é cooperação. Por isso que Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. O extraordinário de Deus nunca vem pronto. São oportunidades. São oportunidades que Deus nos dá para fazermos nossa parte. A nossa parte são atitudes que fazem os gigantes caírem por terra, porque nós fazemos junto com Deus. Os gigantes habitavam aquela terra por centenas de anos. Desapossá-los não foi fácil.
Quais são os gigantes que estão na sua mente, na sua alma, na sua maneira de pensar, que você tem que deixar para o ano de 2024, não entrar em 2025? Olha lá, 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Então, o maior gigante que tem na vida do cristão é na mente. São as crenças que ele acredita, as crenças limitantes. São medo de gigantes, são passados, são às vezes o próprio temperamento, situações que ele não venceu ainda. Posso brincar com vocês? O lobisomem está só na sua mente. Tem algumas coisas que não está na mente de Deus, está na sua e na minha mente. Tem uma pregadora famosa que disse assim: uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos, escravizados, presos, em decorrência de certa forma de pensar. Os piores gigantes são os gigantes interiores: medo, depressão e pessimismo. Deixe isso para trás, não entre com isso no ano de 2025. Último ponto: nunca desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Josué 14:9. Ministério da Música, por gentileza. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. Qual é o segredo, pastor, para o ano de 2025 dar certo? Persevere em seguir Jesus Cristo, o teu Senhor. Porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Este foi o grande segredo de Caleb. Não desistiu daquilo que Deus sonhava para ele. Por mais que esteja demorando, nunca desista dos sonhos de Deus para a sua vida. 45 anos perseguindo um sonho, 45 anos declarando o extraordinário de Deus na sua vida. 45 anos Josué creu no que Deus disse. 45 anos Josué recebeu o que Deus disse. 45 anos Josué declarava o que Deus disse. 45 anos na mente dele estava: eu vou pisar naquele monte, eu e meus filhos vamos viver naquele monte. Aleluia. Quanto tempo você esperava a realização do sonho de ver sua família convertida, salva? Creia que isso vai acontecer. Muitos desistem cedo dos seus sonhos. Diante do primeiro obstáculo, abrem mão do melhor de Deus. A pior de todas as tentações é a tentação de desistir. Invista nos seus sonhos, acredite neles, supere os obstáculos e viva para a glória de Deus. Para experimentar o extraordinário de Deus para você e sua família e igreja, é necessário um resumo da palavra. Você não entendeu nada até agora, fiz um resumão aqui. Para experimentar o extraordinário de Deus para você e sua família e igreja, é necessário firmar-se na palavra de Deus, confiar nas promessas de Deus, deixar Deus renovar as forças, buscar fazer o melhor em tudo o que fizermos, não ter medo dos gigantes e nunca desistir dos seus sonhos. Se você tiver que desistir de algo, desista de desistir. Continue abençoados.